bem-vindos a mais uma escola bíblica da Comunidade Batista Oceânica. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e já estamos no capítulo 5 e hoje os versículos de 6 a 13. Vamos ver de que se trata e como é que nós devemos colocar em prática. Vamos primeiro pedir a orientação do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Tua palavra é viva, Tua palavra é operante e que o Senhor nos permita conhecê-la cada vez mais de acordo com o esclarecimento do Teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nesse texto de hoje, nós trataremos da razão por que a igreja deve disciplinar um membro que vive em pecado. E os coríntios, eles tinham orgulho da sua congregação e se gloriavam na sua sabedoria e nos seus dons. Mesmo assim, era dominada pelo mundo. Vamos começar pelo versículo 6. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado? Um pouco de fermento fermenta toda a massa? Bem, no verso 6, Paulo começa dizendo, não está certo que vocês estejam orgulhosos. O que ele estava querendo dizer era, não reconhecem que um só membro vivendo em flagrante pecado pode corromper a igreja inteira, além de expô-la ao ridículo. E a segunda parte desse versículo, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Esse ditado, no caso, provavelmente faz parte da sabedoria popular judaica, semelhante ao nosso ditado, tipo, uma laranja podre estraga o saco inteiro. O versículo 7 diz assim, joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. O fermento para os judeus era símbolo do pecado. Ou seja, ao perigo da contaminação interna. Paulo faz comparação com a festa da Páscoa, lá de Êxodo, capítulo 12, versículos de 15 a 27, para ilustrar a sua lição. Os judeus, antes da Páscoa, eles limpavam totalmente suas casas, para remover todos os sinais de fermento. Na segunda parte, Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Paulo está dizendo que foi por isso que Cristo morreu. No verso 8, diz assim, então, vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Esse versículo 8, a nossa Páscoa, é uma figura de linguagem para tipificar Cristo. Assim como Israel deveria retirar todo o fermento na celebração da Páscoa, os coríntios deveriam retirar o homem incestuoso, o que é como deixar a casa limpa de fermento para que eles pudessem se tornar aquilo que são, o novo pão de Deus em Corinto. Lembra, nós estamos falando daquele homem que era membro da igreja
e que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, a madrasta dele. Ele estava tendo relações com a madrasta. No 9 diz assim: na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Mas que outra carta é essa? Se essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que outra carta é essa? Paulo provavelmente ele escreveu uma carta aos Coríntios antes dessa, a qual não está registrada na palavra de Deus. O versículo 10 diz assim: eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair deste mundo. Não dá para sair do mundo. Os cristãos, eles são chamados para influenciar o mundo. Nós somos chamados para isso, para influenciar o mundo e não fugir dele. E eu posso ver isso em Mateus, capítulo 5, de 13 a 16, você vai entender melhor. Nós, ou os cristãos ali, no caso Paulo falando no verso 10, que eles eram agentes de Deus para levar a luz de Jesus Cristo a um mundo em trevas. Vamos ao versículo 11. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Bem, comer com os outros é uma parte fundamental da comunhão e da proximidade. Os coríntios não deveriam ter comunhão, essa é a orientação do apóstolo Paulo, com os que diziam que eram cristãos, se diziam cristãos, mas tinham a vida dominada pelo pecado. Cair em pecado é completamente diferente de viver no pecado. E por último, 12 e 13, vamos ler juntos. Afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Esse homem imoral era aquele que nós já vimos aqui, né? O tempo todo nós estamos falando dele, que tinha relações com a sua própria madrasta. E, mais uma vez, com certeza, esse homem era membro da igreja. Acredito que a madrasta não era convertida e talvez ela nem fosse a igreja, mas isso a Bíblia não fala, a gente só pode ficar pensando. Mas e as pessoas sabiam e tudo bem. Estava tudo bem, não tinha disciplina, não tinha problema. Bem, a responsabilidade da igreja, e isso também é para a igreja de hoje, obviamente. Significa, o que está dizendo o verso 12 e 13? Que a responsabilidade da igreja é disciplinar seus membros. E quando a igreja deixa de julgar o pecado na vida de seus membros, ela está negligenciando. Porém, fica claro que não é da competência da igreja censurar os descrentes. O mundo, isso não é responsabilidade, competência da igreja. A Bíblia confia ao Senhor a responsabilidade de julgar o mundo. E para encerrar,
Vamos ler juntos Mateus 13:30. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. E assim terminamos essa aula de hoje. Até a próxima, nós vamos dar continuidade à 1 Coríntios e eu espero que vocês estejam acompanhando. Até a próxima.